Vamos lá, voltando aqui então, nós vamos falar sobre o novo Código Civil, tá? É importante para você, aluno, ter esse conhecimento básico do Código Civil, tá? A relação do cristão com o Código Civil é evidente no dia a dia, tá? Então tem muito cristão que interpreta a Bíblia de forma errada e ele fala o seguinte: não importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Perfeito. Mas existem regras dentro do conjunto da sociedade, leis civis, que devem sim ser respeitadas, tá? E obedecidas. Vamos lá. O presidente da República faz saber o Congresso Nacional, decreta, e eu sanciono a seguinte lei, ajustando aí, a parte geral, né, do livro das pessoas, do título 2, das pessoas jurídicas, das associações. Essa aula aqui para você, pastor, é fundamental, porque das associações, tá? Tem muitas igrejas no Brasil que não estão regulamentadas, tá? Que não tem um CNPJ, não tem um estatuto, não tem regimento interno e por aí vai. E aqui você vai aprender bastante sobre isso. O artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, tá? As associações aqui enquadram-se também a igreja. Parágrafo: não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos, tá? Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá, primeiro, a denominação, os fins e a sede da associação. Então, a denominação vai ser lá o nome, né? Igreja Pentecostal Aleluia, com endereço, tá? Em tal local, sede tal local, tá? E os fins, tá? 2. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Isso tem que estar lá dentro do regimento interno, né? Pode voltar até um pouquinho antes aí? Isso. Aqui no 2. Então, os requisitos têm que estar dentro do regimento interno. Agora, lembra de uma coisa. Para hoje, quando você faz o estatuto interno da igreja, não existe mais o termo exclusão. É desassociado. Então, era muito comum nos estatutos do passado, irmão fulano foi excluído da igreja. Não. Ele pode ser desassociado por não cumprir algumas normas dentro do estatuto da associação. Tá? Tem os requisitos de penalidade mínima e tem os requisitos de penalidade máxima. Estão ali dentro, tá? Isso tudo passa-se por uma assembleia convocada pelo presidente e a sua diretoria, que junto com a igreja vão dar aprovação deste estatuto, tá? Então, hoje praticamente como nós vivemos hoje, meu querido aluno de teologia, isso quase não existe, né? Existe assim, para fins de ata, para abrir uma conta bancária, para fins de movimentação, é feito tudo isso. Mas muitos membros entram numa igreja hoje, ele não sabe, por exemplo, o regimento interno daquela associação. Ele não sabe as normas estabelecidas naquela associação. E aí, meu querido, vem vários problemas, tá? Os direitos e os deveres dos associados. Então tem lá, tem direitos e deveres, né? A grande problemática, meu querido aluno de teologia, só no ITEP você tem uma aula especial, porque o ITEP é uma escola pastoral. Então a gente fala aqui de teoria e prática, né? Hoje, normalmente, os crentes só pensam nos seus direitos, nos deveres nada, né? Praticamente os pastores hoje não podem cobrar crente de dever nenhum, porque ele vai sair da igreja, tá? Então tem direitos e tem deveres, viu, aluno de teologia? Vamos lá. As fontes de recursos para a sua manutenção, porque aí depende de cada denominação, tá? Por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, ela não usa o dízimo, tá? Ela o faz por coletas de ofertas. Já outras igrejas têm lá dízimo e ofertas voluntárias, tá? Aí escolhe o modelo, tá bom? São as fontes de recursos ou doações. Quinto, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos, ou seja, tem igrejas, por exemplo, que têm as suas convenções,
tá? Dentro das suas convenções, tem o modo de constituição e funcionamento, tá? Como funciona aquela associação. Então, por exemplo, geralmente numa associação vai ter o quê? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, vice-secretário, e aí tem o quê? O conselho de contas, né? O conselheiro fiscal, que pode ser 2 pessoas ali, que fiscalizam a tesouraria da igreja e apresentam um relatório na Assembleia. Agora, quando se trata de convenção, você tem outros parâmetros. Por exemplo, você tem o Conselho Deliberativo, que investiga as atividades do presidente, você tem Conselho de Ética, você tem Conselho de Doutrina, tem vários conselhos dentro de uma associação que muitas vezes está presa também dentro de uma convenção, ok? Mas falaremos disso em outra oportunidade, tá? No artigo 55, os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. E tem, tá? Entre o presidente, entre o vice-presidente, entre a mesa diretora, pode ter alguns direitos especiais, como o caso, por exemplo, de remuneração. Isso mesmo. Né? Por exemplo, os membros não são remunerados, né? Não recebem a chamada prebenda da igreja. Isso pode estar estipulado dentro de uma associação para que o pastor receba a sua prebenda. Mas isso não é um direito que o membro vai receber, tá? Então ele chega lá na igreja, mas os direitos são iguais, né? Não é assim. A qualidade do associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular da cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si, ou seja, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Geralmente, numa associação de igreja, vai estar determinado quem pode fazer movimentações, tá, no patrimônio, a quem está autorizado mexer ou vender o patrimônio da igreja, tá? Tudo isso, é claro, passando com a aprovação da Assembleia, geralmente estará isso em estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. Você lembra do CPP? Então, para excluir um membro, tem que ser levado em Assembleia, 2 testemunhas, tem que ter a prova, a confissão, porque isso pode dar problema, tá? Obedecido no disposto, vamos lá. Estatuto, sendo este omisso, então não está falando nada do estatuto. Poderá também ocorrer, se for reconhecida, a existência de motivos graves em deliberação fundamentada pela maioria absoluta dos presentes à Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Então vai excluir alguém, que não é excluir, é desassociar, tem que convocar a Assembleia, portas fechadas, para este fim, para tratar daquele caso com a presença da pessoa. Tá? Com a presença da pessoa, parágrafo único. Da decisão do órgão que, de conformidade com o estatuto, decretar a exclusão, caberá recurso. Então, a pessoa pode ter recurso. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer o direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser por caso e pela forma prevista na lei e no estatuto. Nesses casos aqui, hoje, quase não acontece assim, tá? Nesses casos, marca-se a Assembleia da Igreja. É na Assembleia da Igreja que são eleitos para os cargos presidente de irmã, de irmãos, de jovens, líder de louvor, tesouraria, secretaria e por aí vai. Então, uma vez que ele foi escolhido pela Assembleia da Igreja, ele está ali, ele tem poder legítimo conferido para trabalhar. Só que tem o seguinte, né, gente? Em muitos casos, na vida religiosa prática, a pessoa assume isso e começa a não praticar o que ela assumiu, causando transtorno para o pastor e para a igreja e para a administração. Então, em muitos estatutos hoje, a associação, o pastor já tem autoridade para tirar essa pessoa, tá? É uma discussão, tá bom? Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral eleger os administradores, desinstituir os administradores, que eu acabei de falar, aprovar as contas, ou seja,
existe uma apresentação de contas anual da igreja. Que entrou, que não entrou, isso é legal. Alterar o estatuto. Então, o estatuto só pode ser alterado mediante o quê? Edital de convocação com 30 dias de antecedência. No dia do edital, fazer correr a lista de presença e na Assembleia fazer a alteração do estatuto para que leve ao cartório de registro, faça-se a alteração, registre-se o novo estatuto, só então vai poder levar para um banco, para qualquer outro lugar para ter validade, ok? Parágrafo único. Para as deliberações, a que se refere os incisos 2º e 4º, é exigido o voto concorde 2/3 dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim. Preste atenção aqui, aluno de teologia, pastor, presbítero, presta atenção nisso. Por quê? Convocou, o pastor foi lá, convocou, colocou o edital em local visível na igreja para todo mundo ver. Você não apareceu. Você não foi, sua família não foi. Depois da Assembleia, o que vocês falaram, nada mais vale. O pastor convocou. Você deveria estar lá. Então não vale a opinião de quem passou da Assembleia depois e quer dar palpite. Ah, pastor, mas não interessa. O crente tem que participar como associado, é uma obrigação, é um dever dele participar, tá? Então, depois disso, não adianta mais. Por quê? Tem que ter pelo menos 2/3 dos presentes da Assembleia, especialmente convocado para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados. Então, geralmente, o que faz o pastor? Primeira chamada, segunda chamada e vai fazer até a terceira chamada, tá? Ou com menos de 1/3 nas convocações seguintes, tá? Ou seja, ele também não vai poder tomar decisões, por exemplo, o número de associados da igreja é 100 membros e aparece 10 lá, tá? Aí não dá. Precisa ter um quórum maior, que vocês viram aí, pelo menos o quê? De 2/3, tá joia? Uma pausinha aqui, a gente segue depois, continuando falando aí sobre Código Civil.